Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Agradecendo mais uma vez esta oportunidade e continuando com o nosso assunto que começamos. Terminada a ceia, Jesus nota a tristeza no olhar dos discípulos e ele começa a dizer, está lá, segundo João, capítulo 14 do seu Evangelho, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, credes também em mim. Eu rogarei, vou ao Pai e rogarei que vos envie um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, mas que estará convosco até a consumação dos séculos. E os discípulos, naquele momento, perguntam, Senhor, para onde tu vai? Nós podemos ir? Mostra-nos o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, ou eu estou no caminho, na verdade e nas vidas. E aí, ali encerra-se a refeição, Jesus desce para o Monte das Oliveiras e vai realizar, atravessa o Vale do Cedron e vai realizar a sua última oração, prestando contas a Deus de todo o seu projeto, de toda a realização da sua missão, porque Jesus fala na palavra kavod, em hebraico, que é honra. A kavod é um sentimento entre pai e filho. Pai, chegou a minha hora, eu venci o mundo. Uma expressão realmente de quem escolheu o espiritual em detrimento do material. E ali ele começa, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha, quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então Jesus começa a prestar essas contas, quando chegam, deixa os discípulos vigiando, Pedro, Tiago e João, e quando chega, encontra eles dormindo, e ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí ele é preso e é levado por uma subida direta que existe, ainda hoje está lá. E ele chega na casa de Caifás. Israel, Jerusalém, é uma montanha. É a parte mais alta, são 840, 850 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. E a água ali não chega com facilidade. A água ali tudo é de cisterna. Eles fazem as suas cisternas e vão parando a água da chuva para ter os seus reservatórios. As descobertas subterrâneas da cidade de hoje existem lá inúmeras cisternas construídas naquela região para juntar água. No palácio de Caifás, onde Jesus foi levado, também tinha suas cisternas. Só que aquelas cisternas, como Israel, Jerusalém passou por muito terremoto, a cisterna é feita, isolada por dentro, para que a água não passe, mas o terremoto vem e racha. Eles consertam de novo. O terremoto vem mais vezes e racha. Então, na época de Jesus, no palácio de Caifás, existiam realmente muitas cisternas, mas não se utilizava mais, porque já não tinha mais conserto devido aos terremotos. E ali, numa daquelas cisternas, foi colocado, o preso era colocado com cordas, segurando por debaixo do braço e descendo num buraco daquele, ficando numa cisterna, e ali, vizinho às cisternas, se via como prisão, já não se via mais como reservatório d'água. Jesus foi jogado numa dessa. E Pedro vem atrás, acompanhando Jesus, e vê todo aquele movimento, e começa a se entristecer, e a distância, querendo se aproximar de Jesus, e quando ele vai chegando perto do pátio da casa de Caifás, do palácio de Caifás, alguém reconhece pelo seu sotaque, porque o galileu é como o nordestino, onde fala todo mundo conhece. E aí Pedro, dizem a Pedro, você é um daqueles que estava com o galileu, com o homem que está preso. E Pedro disse, eu não sei de quem você está falando. O medo de ser preso também tornou Pedro covarde, coitado. E ele negou Jesus, vai se aproximando mais uma vez, alguém repete a mesma coisa,
e ele disse que não conhecia, e quando ele passa na frente da casa, do palácio, da porta, a escrava de Caifás, que acompanhava o Jesus, conhecia Pedro muito bem, disse: este por certo é você, aquele que estava com ele. Jesus disse: eu não sei de quem você está falando. E aí o galo cantou. Quando Pedro negou pela terceira vez, ele se lembrou de Jesus e, segundo Mateus, chorou amargamente. E você hoje chega lá no Palácio de Caifás, na igreja chamada Igreja do Galo e Canto, tem uma estátua, um soldado romano, umas mulheres, Pedro, e em cima um galo, mostrando o ato de Pedro e a profecia tão real de Jesus que aconteceu quase menos de 1 ou 2 horas depois de que ele tinha dito que seria negado por Pedro 3 vezes. Meu querido telespectador, vizinho à prisão de Jesus, tem umas grutas. Tinha as cisternas e tinham grutas também. Chico Xavier, na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, fala que Pedro ficava vendo Jesus, ou imaginando Jesus, dentro daquele lugar horrível, que inclusive é um lugar terrível para você chegar lá, não tem degrau, por isso que o morto, às vezes, o preso às vezes era jogado por aquele buraco, e vizinho se reunia o sinédrio para o julgamento. O preso, o prisioneiro, ouvia o seu próprio julgamento, e Jesus ouviu o sinédrio reunido ali, dirigido pelo sumo sacerdote, ouviu da boca deles a sua condenação. Porque há uma comunicação. São grutas, tem uns espaços, mas existe comunicação. E ali foi encontrado os registros dos acontecimentos, onde Jesus passa a noite preso e ouve toda a reunião do sinédrio, terminando com a sua condenação ali no Palácio de Caifás. E nós, quando chegamos ali, entramos, fazemos sempre uma prece, lê-se o Salmo 88, que é o Salmo de Corá, dos filhos de Coré, e que fala exatamente do abandono, da prisão, da escuridão. É um salmo que, eu não sei se seria um salmo considerado um salmo profético, mas tem muito a ver com a situação em que Jesus se encontrou, sozinho, preso, abandonado e desamparado na escuridão. Não sai daí que nós não temos mais tempo, mas retornamos no minuto para a terceira e última parte do nosso programa. Até já.